Hoje nós iremos tratar nesse vídeo sobre o modernismo da igreja. Até agora nós falamos sobre o cristianismo e o mundo moderno, sobre os temas específicos que estão aqui no link na nossa playlist. Agora o tema é sobre a igreja e o mundo moderno. Nós tratamos de aspectos muito exteriores, agora trataremos de aspectos internos da própria igreja. Porque nessa série de vídeos nós damos algumas dicas também para o cristão a respeito de como se comportar com as coisas que são do mundo. Por exemplo, a universidade. Nós sabemos que a universidade é um ambiente muito hostil ao cristão, aqueles que são cristãos. Mas os inimigos não apenas estão fora da igreja, como também estão dentro, infelizmente. Exato, às vezes são não por maldade em si, simplesmente por erros ou por falta de compreensão. Não é que necessariamente seja planejado ou deliberado, mas é porque realmente às vezes são erros, às vezes é deliberado e às vezes é por falta de conhecer a própria liturgia, o próprio missal, etc. E por que isso está acontecendo? A chave de entendimento é que a própria igreja está se mundanizando, ou seja, a igreja está tomando alguns aspectos que não são da igreja, que são do mundo, e está fazendo isso, de certa forma, para agradar o mundo. E está deixando de ser igreja, muitas vezes. Esse é um tema bem polêmico, bem discutido, talvez tenha muitos comentários sobre isso, mas o que nós queremos dizer aqui é que acontece nesse processo de mundanização a dessacralização do que é a igreja, certo? E do que é sagrado em si. Exatamente, dos ambientes sagrados, do ambiente onde você tem um certo comportamento mais rigoroso, porque o ambiente pede aquilo. Então você não está em qualquer lugar, certo? Não estamos tratando de aplicar um moralismo burguês de acusativo, mas simplesmente por dar a dignidade que sempre teve a Mãe Igreja. Sim. E como nós podemos se comportar, então, dentro da igreja de modo a sermos cristãos? Eu sei que essa série de vídeos abrange tanto protestantes quanto católicos, né? Afinal, nós estamos falando de cristãos, e seja católicos ou seja protestantes, o cristão em si enfrenta muitos problemas com o mundo. Mas esse vídeo será um pouco mais voltado para a igreja católica, mas nós sabemos também que o problema que está acontecendo na igreja católica com a teologia da libertação, de modo mais aberto e específico, também acontece na igreja protestante, né? Nas igrejas protestantes, que é a teologia da prosperidade. Isso. Acontece também na igreja protestante, nas comunidades eclesiais de base protestante, acontece muito esse processo, mas nós tentaremos ser um pouco mais específico nesse vídeo. Não significa que não possa ser aplicado, certo? Exatamente. A igreja é o local do sagrado. Infelizmente, hoje, as pessoas têm tratado a igreja não como um lugar em que está o sagrado. Exato. E esse tem sido um dos principais problemas, a dessacralização do sagrado. E veja, não estamos necessariamente falando das coisas da igreja, mas do indivíduo que vai à igreja. Exatamente. Esse o ponto, a chave. Quando o indivíduo olha para a igreja, não apenas não como ela é, mas apenas como algo cotidiano, algo social. Eu tenho que ir lá na igreja porque eu me sinto bem, porque as pessoas vão me ver lá e eu estou fazendo algo bom. Este movimento superficial é que dessacraliza. Ele é a ponta do iceberg de algo muito pior. Entende? É esse fenômeno. Você ir para a igreja apenas como um ambiente social, um ambiente eu vou me sentir bem. Não há mudança, não há transformação, não há conversão. Ou seja, é só mais um ambiente, assim como o trabalho, a escola, a universidade. A igreja é só mais um ambiente que abrange a sociedade. E por hipótese, cada um escolhe a sua. E veja, esse problema é que as pessoas precisam de um certo empurrão para a conversão. Certo? Esse empurrão é que faz a diferença, por assim dizer. Porque muitos se critica de ir à igreja e não mudar. A mudança também acontece de forma rotineira, ela não acontece de uma hora para outra, mas tem que entender que se ir de forma superficial
ela realmente não acontece mudança. Você precisa estar integrado no corpo. É ali no corpo de Cristo, integrado com Ele. Então você não pode se desacralizar, por assim dizer. Por isso que esse vídeo tem uma conexão com a castidade. Isso é muito importante. Porque se você se desacraliza, ou seja, você não vive uma vida casta, a igreja, por consequência, que é corpo, se desacraliza. Então, o que tu faz como fiel não afeta apenas você, mas todo o corpo. Entende? Se você é de fato parte do corpo de Cristo, você afeta todo o corpo. E um corpo que tem um órgão com problema vai dar um problema para o corpo inteiro. Porque ele não está realizando sua função. Então a igreja, o mundo moderno, é porque as pessoas têm esse espírito modernista e trazem ele para dentro da igreja. Esse é o problema. Não seja aquela pessoa que queira mudar a igreja. Seja aquela pessoa que queira mudar a si mesmo. De acordo com o que a igreja diz. Exatamente. E infelizmente nós não vemos isso acontecer de modo tão frequente quanto gostaríamos. É claro que na igreja católica nós vemos agora muitos jovens, né, assim como nós, que temos zelo pelo que é sagrado, pela liturgia, que temos um zelo pela tradição. Mas ainda há muito resquício daquilo que nós conhecemos como teologia da libertação. Então, é a desacralização do sagrado. E é essa igreja que se transforma em uma igreja antropocêntrica. Né? Antropocêntrica, onde você tem um homem no centro e não mais teocêntrica, que é Deus no centro. Não estou me referindo aqui ao Concílio Vaticano II. Não tratarei dos temas bem mais específicos do que isso. Essa é apenas uma descrição do fenômeno. Certo? Descrição do fenômeno. Ou seja, nós temos um homem no centro que não é Cristo. Ou seja, é o próprio homem de forma geral. Certo? Onde ele precisa ser agradado. Onde a música não é mais litúrgica. E sim para você sentir emoções. Certo? A gente vai fazer um vídeo especificamente sobre isso. Entende? Então, não venho aqui comentar sobre isso, porque esse vídeo vai sair um dia. Estamos apenas descrevendo o fenômeno. Entende? Não, isso é muito superficial ainda o que a gente está falando. Porque é um movimento muito complexo, acontece em outras comunidades eclesiais de base, certo? Protestantes, também acontece isso, porque tudo está sendo de forma geral desacralizado. Tudo. Não só a igreja, mas os próprios membros, que fazem parte da igreja, certo? Isso. Então o que nós queremos dizer é que o problema não é na igreja em si, porque a igreja está certa, né? A igreja católica. Mas o problema está nas pessoas que estão na igreja. Não necessariamente que fazem parte do corpo místico, né? Porque às vezes estão na igreja, no sentido do templo, mas não estão incorporadas no corpo místico de Cristo. Porque tu tem que fazer analogia, muitas pessoas falam, eu não vou à igreja porque está cheio de hipócritas. E citando Fulton-Sheen, seja bem-vindo você também, que é um ótimo hipócrita. O que você precisa entender é que a igreja é um hospital. Nós temos médicos e enfermeiros de forma hierárquica e também temos os doentes, que é a maioria. São poucos os que estão perfeitos e que conseguem ajudar os que estão imperfeitos. Entende? O que acontece é que quando nós escandalizamos com alguém que faz algo errado dentro da igreja, isso vira um escândalo. Mas isso porque é um problema. Porque as pessoas, em vez de aderirem à moral cristã, elas são moralistas. E esse é o problema. Quando nós vemos alguém fazer algo errado, em vez de auxiliar, nós ficamos cheios de dedo, apontando o próximo. Em vez de nós fazermos o que é certo, mas ninguém faz, então eu não preciso fazer. Esse é o moralismo. Esse moralismo que estraga. Em vez de você ser moral e fazer o que é correto, o que a igreja ensina, você fica apontando os outros e pelos outros não fazerem, você também não faz. Então você está tentando agradar o outro. Ou seja, uma igreja antropocêntrica, onde o homem está no centro. Em vez de você agradar a Deus, que é teocêntrica. Ou seja, mesmo que ninguém faça, mas você sabe que é o correto, que a igreja ensina aquilo, você deve fazer aquilo. Não porque ninguém faz ou porque todo mundo está fazendo. Você não deve agradar ninguém, não deve agradar o homem. Você deve agradar a Deus primeiro. Então, o que nós podemos fazer diante de tudo isso? Buscar o que é a verdadeira igreja, o que sempre foi e o que sempre será, a igreja de Cristo. Então, precisamos compreender o que é a verdade e precisamos segui-la e incorporá-la na nossa vida. A incorporação da verdade é bem difícil
e algo que vai mudar você, o que a gente conhece como conversão. Então a verdade, a verdade conhecida é uma verdade obedecida. Só que isso, a parte de obedecer, é difícil, não é fácil, mas você precisa trilhar um caminho de conversão. Primeiro você precisa ter a atitude de trilhar o caminho e a paciência, porque muitas vezes depende também de Deus. Mas não significa que você não possa tomar atitude de rezar, de pedir, de se humilhar para que Ele também faça em ti, certo? Mas é necessário primeiro você se mudar, você se converter. Não ficar esperando da igreja, dos outros, que os outros façam, de um grupo específico. Não, é você, é contigo. Deus vai salvar você. Deus salvou você. Deus se salvou, sacrificou por você, certo? Ele se dá em comunhão para você. Então é você que precisa mudar e não a igreja. Entende? Esse é o problema. Ao adentrar com fenômenos modernos dentro da igreja, é que a igreja, em vez de mudar o mundo, está sendo mudada pelo mundo. Não é isso que aconteceu em 2000 anos de história, de tradição e de fé, do depósito da fé. Não, não foi isso. E nós precisamos mudar. Ou seja, nós só somos livres em Cristo e não sem Ele. Uhum. Esse é o fenômeno que nós precisamos entender. Nós precisamos mudar. Eu, a Beatriz, você e não a igreja. Entenda? Entende? Então, por favor, você que possui um grupo de jovens, você que possui um grupo de oração e etc., retornem o que a igreja sempre foi. Não introduzam coisas modernas, excessivas dentro da igreja. Certo? Não tentem agradar aos homens, mas tentem agradar a Deus. E busquem a verdade. E façam o que é correto, mesmo que ninguém faça. É isso. Esse é um tema bem amplo, então a gente tratou de forma bem geral sobre esse tema. Bem geral. Dá para tratar sobre assuntos sobre o Concílio Vaticano II em uns vídeos posteriores, mas não será nesse vídeo sobre isso. Então eu espero que tenham compreendido. Deixe aqui embaixo o que você acha a respeito desse assunto, o que achou a respeito desse vídeo. E até os próximos vídeos. Tchau! Salve Maria!